Graças a paz, irmãos. Então, para começar, eu queria pedir que os irmãos abrissem a Bíblia em 2 João. Então, vamos ler essa carta. O presbítero, a senhora eleita, e a seus filhos, aos quais eu amo na verdade. E não somente eu, mas também todos os que têm conhecido a verdade, por amor da verdade que está em nós, e para sempre estará conosco. Graça seja convosco, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, em verdade e amor. Muito me alegro por achar que alguns de teus filhos andam na verdade, assim como temos recebido o mandamento do Pai. E agora, Senhora, rogo-te, não como se escrevesse um novo mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouvistes, que andeis nele. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, aos quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho. Antes recebamos o inteiro galardão. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em sua casa, nem tampouco saudeis. Porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Tendo muito que escrever-vos, não quis fazê-lo com papel e tinta, mas espero ir ter convosco e falar face a face, para que o nosso gozo seja cumprido. Saúdam-te os filhos da tua irmã, a eleita. Amém. Então, nesses últimos dias que eu estive compartilhando aqui, eu estou analisando alguns livros do Novo Testamento, né? Nós estamos analisando juntos. Então, começamos por Romanos, depois nós fomos para Efésios, depois para Gálatas, para Filemon, e agora a gente vai ver um pouco de 2 João. Em todas as cartas que nós vimos que a gente consegue ver Cristo de alguma maneira. E não é diferente nessa epístola. Nessa epístola nós vemos Cristo na comunhão. E a gente também vê a base para a comunhão, que é o amor e a verdade. Então, da última vez, quando a gente estudou o Filemon, a gente se aprofundou um pouco, bem que rasamente, no amor de Deus. E agora eu gostaria de continuar um pouco esse raciocínio, mas adicionando agora 2 categorias, a comunhão e a verdade. Então, o autor, como podemos ver aqui, nós não sabemos ao certo quem foi, mas o mais provável é o apóstolo João, que se intitula O Presbítero, ou em outras versões pode se encontrar o Ancião. O destinatário dessa carta é a senhora eleita. Foi escrito por volta de 95 d.C., se tornando a penúltima carta a ser escrita do Novo Testamento. Bom, o propósito de Deus, ele é corporativo, ele é coletivo. Ele deseja que todos façam parte. Ele deseja um corpo, uma noiva, que no caso é a igreja. Mas por causa do fracasso da grande maioria de seus filhos, ele chama vencedores para responderem a seu chamado. Tem um versículo que fala um pouco sobre esses vencedores. Vamos abrir. Apocalipse, capítulo 12. Apocalipse, capítulo 12, versículo 11. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Bom, o autor, ele se intitula O Ancião. E ele não escreve... 11. O autor, ele se intitula O Presbítero, ou O Ancião. Eu gostaria de usar a base como essas versões que está escrito O Ancião mesmo. E ele não escreve para alguém de sua mesma congregação local, mostrando que ele tem uma maior autoridade, mas também sua humildade por se intitular apenas um ancião, apenas uma pessoa mais velha. Mas também refere-se a uma pessoa sábia, já experiente no Senhor.
Então João escreve essa carta para essa senhora eleita, encorajando-a, aconselhando-a e advertindo-a, como alguém que tem um relacionamento mais pessoal, mais íntimo com ela. Vamos revisar o versículo 1 de 2 João. O presbítero, a senhora eleita, e a seus filhos, aos quais amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que têm conhecido a verdade. Bom, então, quem seria essa senhora eleita da qual João fala? Há diversas opiniões sobre esse assunto. Alguns acreditam que talvez fosse uma senhora de idade chamada Curia, que seria a forma feminina de Kurios, que é a palavra grega para senhor ou amo. E também há outros que afirmam ser, na verdade, uma referência à Igreja Universal, como Pedro, em sua primeira carta, chama a igreja na Babilônia. Só vou abrir aqui, os irmãos não precisam abrir, em 1 Pedro 5,13. A vossa coeleita em Babilônia vos saúda, e meu filho Marcos. Então, essas duas opiniões são as que as pessoas mais se baseiam. E há também pessoas que questionam porque ao escrever essa carta, João omitiu o seu nome e o dessa senhora, se ela realmente era uma senhora, né? Alguns dizem que João fez isso para manter um certo sigilo, caso achassem a carta, para não serem divulgados o nome dele e o nome da senhora, porque naquela época a igreja estava sendo perseguida, no caso. Mas de uma coisa nós temos certeza. João, obviamente, mesmo tendo omitido os nomes, sabia quem era o destinatário. E mesmo tendo uma certa discussão sobre a quem a carta foi destinada, sabemos que por meio do Espírito Santo, João escreveu essa carta para cada um de nós. Então vamos nos aprofundar um pouco mais no contexto daquela época. A carta foi escrita no final do 1º século. Então a igreja já estava por volta da sua 3ª geração de crentes. O evangelho já havia sido espalhado, propagado por grande parte do mundo. João era da 1ª geração, tendo cerca de 90 anos quando escreveu essa carta. E agora ele escrevia para a 2ª ou até mesmo para a 3ª geração. Na 1ª geração, as boas novas, elas são vivas, são verdadeiras, são sentidas na pele. Mas quando passadas para gerações seguintes, não tem mais aquele mesmo frescor, mesmo a tradição sendo boa e correta. Não há mais o que o irmão Stephen Kang chama de conteúdo interno. E o inimigo se aproveita de ocasiões como essa para colocar confusão na igreja, tornando a entrada de falsos ensinamentos mais fáceis para os enganadores ensinarem suas falsas doutrinas, como podemos ver no versículo 7 dessa carta. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Mas quando a igreja ela tem um relacionamento vivo sob a luz do Senhor, a entrada de falsos ensinamentos é muito mais difícil, se torna quase impossível. Mas como fazemos para saber quem são os enganadores e quais são os falsos ensinamentos? Nós veremos isso um pouco mais para frente no estudo. Bom, o irmão Stephen Kang, ele junta o ministério de João com o ministério de Pedro. Ele diz que Pedro lançava a rede, ele pescava homens. A gente pode ver essa expressão em Mateus capítulo 4, quando Jesus está passando lá pela praia e ele encontra Simão e André pescando. E daí ele fala assim, segui-me e eu vos farei pescadores de homens. Então Pedro, ele pescava homens para o Senhor. Todos os tipos de peixes, quanto judeus, tanto gentios, para formarem a igreja do Senhor. Já João consertava a rede. Ele as remendava para serem usadas novamente. Bom, João foi o último daquela primeira geração. A primeira geração envolvia quem? Pedro, Paulo, Tiago, esses primeiros apóstolos, né? Então ele foi o último daquela primeira geração a começar o seu ministério, quando pessoas como Pedro e Paulo já haviam falecido. Bom, vamos analisar uma frase, novamente do irmão Stephen Kang, acerca disso.
Ele diz assim: João procura fazer-nos retornar para o que é essencial, para o fundamento. Ele nos conduz de volta à vida, pois o que há mais essencial, básico e fundamental do que a própria vida? Como a gente pode ver em João 14,6. Se os irmãos quiserem, dessa vez pode abrir. João, o Evangelho de João agora. João capítulo 14, versículo 6. Diz dessa maneira: Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, o início da igreja, o alicerce da igreja é a vida. Se houver vida, é necessário, é obrigatório a comunhão. Se não há vida, não há comunhão. E então, a comunhão ela fica confusa. E qual era a maior confusão que havia na época e há até hoje? Eles não sabiam a quem aceitavam e a quem não aceitavam na igreja. E penso que nós, às vezes, sofremos desse mesmo problema. Mas por que às vezes a gente cai em falsas doutrinas? Porque nós não entendemos, de fato, a verdadeira comunhão. E nós devemos tomar muito cuidado com quem nós ouvimos e também o que nós ouvimos. Sempre fazendo a seguinte pergunta: isso está de acordo com a Bíblia? Então a gente pode lembrar daquela passagem de Atos 17. Vamos abrir Atos capítulo 17. Atos 17, versículos 10 ao 11. Que diz assim: E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia. E eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando a cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Então, o que é a comunhão? Alguns acham que a igreja organizada é de fato a igreja e que a não organizada são os grupos de comunhão. Eles dizem que esses grupos são como diversos grupos oriundos, procedentes do cristianismo original. Eu mesmo já me vi em vários casos que me perguntaram: qual é a sua igreja? Qual é o nome dela? E perguntas desse tipo. Algumas pessoas acham que a igreja e esses chamados grupos de comunhão são coisas distintas. Mas nós devemos sempre ter uma base, um fundamento. Devemos sempre nos lembrar que a comunhão é a igreja e a igreja é a comunhão. Então nós seguimos este esquema. Se há vida, se há igreja, há comunhão. Como a gente pode ver em Mateus capítulo 18, Mateus 18, 20, que diz dessa maneira: Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então, o que é a igreja? A igreja é o corpo de Cristo. Ou seja, Cristo é a cabeça e nós somos o corpo dele. A igreja vem do termo eclesia, do termo grego eclesia, né? Que podemos traduzir como aqueles que foram chamados, convocados para fora. O Senhor chamou-nos, Ele congregou-nos em torno do nome de Jesus Cristo. Isso é a igreja, isso é a eclesia. Então eu vou pedir para os irmãos abrirem alguns trechos que são coerentes com o que eu acabei de citar aqui. Atos capítulo 2, versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. 1 Coríntios capítulo 1, logo após Romanos, 1 Coríntios 1, 9. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. 1 João capítulo 1, versículo 7. Mas, se andarmos na luz, como Ele na luz está,
temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Agora voltando, Efésios capítulo 1, Efésios 1, versículos 22 e 23, que diz assim: E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então, Deus nos chamou para participar da comunhão do Pai e do Filho no Espírito Santo. Que honra nós sermos chamados para essa gloriosa comunhão. O que nós somos? Qual direito nós teríamos de sermos chamados? Então, comunhão, a palavra comunhão significa participação em comum. E o Filho compartilha tudo conosco, pois devemos concordar, nós não temos nada para compartilhar com Ele. E se a gente compartilhar alguma coisa, é porque Ele compartilhou com a gente primeiro, não é? Agora, voltando lá em 2 João, vamos ler novamente o versículo 1. O presbítero, a senhora eleita, e a seus filhos, aos quais amo na verdade. E não somente eu, mas todos os que têm conhecido a verdade. Então, João diz amar em verdade, em outras versões, amar na verdade. A senhora eleita não é amar de verdade, é amar em verdade. Da última vez, nós analisamos um pouco do amor de Deus. E de uma maneira geral, entendemos que devemos amar aos outros como Deus nos amou. E João diz amar em verdade a senhora eleita e os filhos dela. Então, a gente pode subir no ombro do irmão e se aprofundar um pouco mais nesse tema. Então, nós devemos ser igual a João. Nós devemos ter um amor e a verdade, e não vê-los como coisas diferentes, como coisas distintas. Bom, mas ser amoroso e verdadeiro ao mesmo tempo é realmente difícil para o ser humano. Mas nós não podemos separar o que Deus juntou. Às vezes, nós pensamos que não podemos ter o amor e a verdade juntos. Ou temos um, ou temos outro. Mas na verdade não é assim. Se você só tiver a verdade na comunhão, mas não tiver o amor, você se torna rigoroso, áspero, frio demais. Mas, se você só tiver o amor e não tiver a verdade na comunhão, você se torna muito liberal, fazendo uma comunhão fraca, diluída. Se você for só amoroso, terá de amar tudo, até o pecado. Será bonzinho demais. E se você só for verdadeiro, sincero demais, acabará ofendendo certas pessoas, pisando em certas pessoas. Mas, segundo o irmão Stephen Kang, o real problema não é o amor e a verdade, e sim a nossa percepção sobre o amor e a verdade. Então, o que é o amor? O apóstolo João escreveu essa carta em grego. E nessa língua, nós temos dois termos para o amor. Temos filéu, que poderia ser traduzido como amizade, afeição. E também temos ágape, que é traduzido como o amor divino. A nossa percepção sobre o amor, na maioria das vezes, é um amor filéu. Não que isso esteja errado. Nós pensamos que amor é quando alguém tem afeição por outra pessoa, porque a pessoa concorda e age como a outra. Mas, mesmo essa sendo um dos tipos de amor, né? Não é desse amor que João se refere nessa carta. Ele refere-se ao amor ágape, um amor que não é egoísta, um amor que nós adquirimos de graça, que não ama por interesse próprio. Ele ama porque ama. Deus nos ama desse modo. Ele nos ama porque é o próprio amor. Então, vou pedir para os irmãos abrirem mais alguns versículos para esclarecer um pouco mais esse tema. Romanos capítulo 8, Romanos 8, versículos 38 e 39. Por quê?
Estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. 1 João 1 João capítulo 4. 1 João capítulo 4, versículos 7 e 8 e também o 11. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E o versículo 11 também. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. 1 Coríntios capítulo 13. 1 Coríntios 13, dos versículos 1 até o versículo 10. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse o amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse o amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo conhecimento, desaparecerá. Porque em partes conhecemos, e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que o é em parte será aniquilado. E para finalizar, Colossenses capítulo 3, Colossenses 3, depois de Filipenses, Colossenses 3, versículo 14 só. Colossenses 3:14. Colossenses 3:14, que diz assim: E, sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Então, agora, mais uma pergunta. O que é a verdade? Na maioria das vezes, tanto com pessoas comuns, mas na maior parte com nós, cristãos, as maiores discussões não ocorrem por causa da falsidade, mas sim por causa da verdade. Mas essas brigas acontecem não por causa da verdade, mas pela nossa percepção dela. Por quê? Porque a verdade, ela é única. A verdade é Cristo. Mas as discussões acontecem pelas interpretações que nós temos da verdade. A verdade é o mandamento que recebemos da parte do Pai. Bom, então, lá no Antigo Testamento, eu gostaria que os irmãos abrissem em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 4. Ele é a rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos justos são.
Deus é a verdade, e nele não há injustiça. Justo e reto é. Agora voltando no Novo Testamento, 1 João capítulo 3, versículo 23. 1 João 3, 23. E o seu mandamento é este, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo nos deu o mandamento. E para finalizar, agora no Evangelho de João, João capítulo 15, versículo 9, que diz assim: Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Bom, e é com esses dois fundamentos, com esses dois alicerces, que devemos ter a comunhão, com o amor e com a verdade. Bom, vamos voltar para 2 João e agora ler o versículo 4. 2 João, versículo 4. Muito me alegro por achar que alguns de teus filhos andam na verdade, assim como temos recebido o mandamento do Pai. É interessante observar que o autor começa sua carta de fato, ou seja, depois da introdução, falando dos aspectos positivos, não dos negativos. E independente se tivermos o nosso ponto de vista que João destinou sua carta a uma senhora ou à igreja, esse versículo terá o mesmo significado. João diz estar sobremodo alegre, mas por que motivo que ele está tão contente? Ele escreve estar tão feliz por ter encontrado, dentre os teus filhos, no caso, os filhos da senhora eleita, os que andam na verdade. Ou seja, João diz nesse versículo sobre os jovens da igreja, que talvez até fora de casa, longe dos pais, continuam andando na verdade. E é por isso que o ancião se alegra tanto. Em 3 João até, ele fala que não poderia ter maior alegria do que saber que os filhos dele andam na verdade. E também uma moral para os irmãos que já são pais. É essa a importância de educar os seus filhos no Senhor, para que, mesmo longe de casa, eles continuem andando na verdade, que é Cristo. Agora no versículo 5 de 2 João. E agora, Senhora, rogo-te, não como se escrevesse um novo mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos, que nos amemos uns aos outros. Então, aqui João nos encoraja. No primeiro século, os irmãos se reuniam em casas, que era comum na época. Então, vamos guardar esse ponto, esse fato, que talvez ele seja importante. Mas agora os irmãos, eles estavam envoltos num sério problema. Eles estavam tendo confusões na comunhão. Bom, vamos abrir em Mateus 24, versículos 12 e 13. E, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, a confusão na igreja, a confusão na comunhão, ela resulta na perca de sua vida espiritual. Ela resulta na perca de seu vigor, da sua devoção. O que resulta no esfriamento do amor, como a gente pode ver aqui nesses versículos. Mas João nos encoraja. Ele nos diz que não importa o que esteja acontecendo ao nosso redor, devemos continuar no amor e na verdade. Então, antigamente, os irmãos não tinham uma ou mais pessoas responsáveis pela palavra, pois todos edificavam-se uns aos outros. É claro que eles também tinham seus pais espirituais, como o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, o apóstolo João. Então, os irmãos, eles faziam viagens missionárias, não para estabelecer as suas igrejas no local que eles iam,
mas sim para edificar e também para fazer novos irmãos em Cristo. Vamos abrir em Efésios 4, versículos 11 ao 14. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. E também Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Bom, alguns falsos irmãos, naquela época, se aproveitavam da liberdade que a igreja dava para novos membros, para ensinar falsas doutrinas. Alguns por engano na interpretação também podia ocorrer, e outros por vanglória. Então vamos abrir em Romanos. Já estamos quase terminando. Romanos capítulo 16, versículos 17 e 18. E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões, escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles, porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam os corações dos simples. Tem uma versão que nessa parte que fala mas ao seu ventre, no lugar de ventre ele usa a palavra umbigo. Então, porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu umbigo. Então, quando se trata de ensinamentos acerca de Cristo, não se trata mais sobre interpretações, mas sim sobre verdade ou falsidade. E eu imagino que isso seja um assunto seríssimo, porque nós vamos prestar contas diante de Deus um dia, todos nós. E imagine só quem aqui na Terra esteve propagando falsidade sobre Cristo. 1 João capítulo 2. 1 João capítulo 2, versículo 22, que diz dessa maneira: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Bom, um dos falsos ensinamentos que estava acontecendo na época era o chamado gnosticismo. Ele afirmava que a matéria é ruim em si mesma, o corpo. Então, como Deus se uniria a algo ruim? E é desse ponto de vista que eles diziam, que Jesus não poderia ter vindo como homem para a terra. E João diz quem são esses enganadores e como combatê-los nessa carta. Vamos para 2 João, agora ler o versículo 10. 2 João 10. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis. Versículo 11 também. Porque quem o saúda tem parte em suas más obras. Como nós devemos acolher? Quem devemos acolher? Devemos ter sempre o mesmo princípio. Devemos ter comunhão e em amor e verdade. Nós nos reunimos porque temos algo em comum. Nós temos comunhão porque temos uma pessoa em comum. No caso, Jesus Cristo. E quem não compartilha do amor
e da verdade, estes são o que nós não devemos ouvir. É claro que também temos que, às vezes, ensinar, advertir, aconselhar os irmãos que se enganaram no ensinamento. E, mais uma vez, podemos tirar de um modo geral, podemos afirmar que Deus nos ama. E só mais 2 versículos para finalizar. 2 Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E, para finalizar, o último verso é Romanos 15, versículo 7. Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. E para finalizar, eu gostaria de ler uma frase do irmão Stephen Kang. Não há coisa alguma na terra capaz de trazer-nos mais alegria do que a comunhão. Então nós precisamos anunciar essas boas novas às pessoas no mundo afora. Precisamos compartilhar sobre esse maravilhoso amor pelo qual Deus nos ama. Isso é um pouco do que podemos aprender nessa maravilhosa carta de 2 João. Era isso que eu tinha a dizer. Então, vamos orar, né? Senhor nosso Deus e eterno Pai, nós nos colocamos diante de Ti para Te agradecer por mais esse dia, pelas nossas vidas e pela nossa saúde, Senhor. Muito obrigado porque nós temos liberdade, Senhor, para ler a Tua palavra, Pai. E obrigado porque o Senhor nos dá discernimento para entendê-la, Pai. Que isso que nós podemos entender hoje de 2 João possa se aplicar no nosso dia a dia, Senhor. E que nós não saiamos daqui de mãos vazias, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, te agradecemos por tudo. Amém. Amém.